Salve, salve, pessoal! Mais um episódio, episódio 7 do Café com Retina. Hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui um colega, um grande amigo aqui, Bruno Garcia, urologista. E vamos falar de alguns temas importantes para a saúde e prevenção da saúde masculina, né, do homem. E também alguns assuntos polêmicos que a gente vai trazer, que a gente vê hoje no dia a dia. Hoje vai ser difícil conectar com retina, né? Ser difícil conectar ouro com retina, mas tem algumas coisinhas que nós vamos sim mencionar. Se você curte esse tipo de assunto, nos segue aqui no canal do Café com Retina para mais assuntos sobre medicina em geral e compartilha com quem precisa saber disso. Hoje, urologia. Brunão, xará, apresente-se aí. Fale um Bom, pouquinho da sua história. me chamo Bruno Garcia, sou urologista. Me formei na Universidade Federal de Sergipe em 2013 e fiz residência no Hospital Cirurgia. E aí eu casei, fui para São Paulo, morei 6, 7 anos com minha esposa em São Paulo. E aí tive a oportunidade de fazer a especialização em cirurgia robótica. Ainda no final da residência, fui autorizado para poder fazer um ano de pós-graduação em cirurgia robótica, já que não precisava ter especificamente a residência de urologia para poder fazer essa pós-graduação. Fui para os Estados Unidos, fiquei um mês, também voltado em relação à cirurgia robótica, e aguardando um pouco minha esposa, ela fazendo doutorado na USP, ela é alergista. Sim. Aí eu fiquei 2 anos em São Paulo trabalhando como urologista em alguns hospitais, os principais hospitais, talvez Oswaldo Cruz, Hospital Você Samaritano. fez geral antes? Ou Eu não fi- precisa? Não, precisa fazer geral. Eu fiz geral no Hospital Cirurgia, Certo. aqui em Aracaju. Foi de 2014 a 2016. Então bora lá, meu velho, desmistifique um pouquinho aí o cuidado com a saúde masculina, né? Cuidado com a saúde do homem. Qual é o roteiro ideal nesse cuidado? Com que idade eu preciso começar a me preocupar? O que que afeta no seu consultório desde, bom, a faixa etária que você começa a atender pra frente? Quais são as sugestões que você dá para esse tipo de cuidado? Bruno, é o seguinte, o senhor falou que, você falou que Ah, não, bom. Sou jovem. da mesma idade quase, falou que é difícil conectar a retina com a urologia. Mas olhando assim, nosso público é parecido, né? Nós lidamos com homens velhos, na maioria dos casos, homens acima de 60 anos, que tem um problema, provavelmente, de retina. No meu caso, homens e mulheres, no seu só homens, né? Mas mulheres também têm problemas urológicos. Sim, é verdade, é As verdade. mulheres também possuem rim, ureteres, bexiga, elas urinam, principalmente as mulheres mais idosas. Elas têm questão de infecção urinária de repetição, é urológico. Elas possuem incontinência urinária de esforço. Quando elas, hoje em dia, uma senhora, uma mulher de 40, 50 anos, ela tá na balada, ela tá nas festas. E ela perde, eventualmente, urina quando faz um exercício, uma risada, uma gargalhada. Ela perde urina e ela é uma pessoa jovem. Imagina uma pessoa que está no seu dia a dia, um dia social, e perdendo xixi, tendo que usar fralda, usar um forro para se Sim. proteger. E essa pessoa às vezes Um está. impacto gigante na qualidade de vida, né? Exato, essa pessoa tá paquerando, tá ali, vai sair com carinha, não, tá com cheiro de xixi, tá. O constrangimento, a depressão. Então, Sim. eu recebo muitas mulheres, principalmente acima dos 50 anos É também. verdade, verdade. Eu vi muito focado com a saúde do homem na minha cabeça, né? Mas a urologia é. Mas eu entendo perfeitamente, porque a urologia é uma especialidade masculina, né? Sim, Viril, né? O urologista ele cuida da fertilidade, cuida da fertilidade masculina, cuida da questão da ereção masculina, né? sim, E lida com o pênis, né? Com a genital masculina, que é um órgão poderoso, né? Para nós mesmos. Um homem prefere perder um braço a perder seu pênis. sim. Então, é Eu poderia até dar dois. Não, dois não dá que eu não dois ia braços. operar, né? Um braço e uma perna, vai. Eu sei que costumo falar isso porque para valorizar mais o pênis, né? Tem homens que não valorizam tanto seu pênis, mas quando tá em risco, aí ele valoriza bastante o pênis. E às vezes ele não valoriza muito a questão da disfunção erétil. E muitos homens têm essa questão. E complementando assim, o urologista lida tanto com homens e mulheres de todas as idades. Sim. E lida principalmente da parte masculina, da parte reprodutora e genital masculina. Seria esse o resumo
da aplicação da urologia, porque nós cuidamos dos tumores renais, por exemplo, dos tumores de ureter, dos tumores de bexiga, dos cânceres de próstata. Lidamos com cálculos renais, que tanto mulheres como homens possuem, incontinência urinária, que tanto os homens e mulheres possuem, infecção urinária, mas basicamente acaba voltando para o homem, que é esse bicho meio arredio de ir para o médico, né? Sim. Então essa é a fertilidade, por exemplo, é algo mais precoce, né? Eu tava aqui pensando em próstata, câncer de próstata, cuidados com a próstata e tal. Mas o público que vai para você, para fertilidade, por exemplo, não tá conseguindo engravidar, e aí chega um momento que você faz todos os seus exames, e aí o problema pode estar com o cara. Que é uma coisa difícil para ele assumir, né? Eu acho que ele sempre tende a dizer, não, eu acho que é com você, eu acho que é com a mulher, e a mulher fica lá investigando, fazendo um monte de coisa. E o cara vai parar em você, então, mais jovem, né? Quando tem esse problema de fertilidade. Assim, 30% dos problemas de infertilidade são de origem masculina. Os 30%. 30%. Os outros 30% são da causa feminina. E os outros 30% ou 40% é de causa dos dois, de ambos. Sim. Normalmente, quando um casal não está conseguindo ter filhos, normalmente se atribui à mulher. Tem esse estigma de pesquisar primeiro na mulher. A pesquisa na mulher é um pouco mais complexa do que no homem. No homem a gente investiga hábitos, investiga o espermograma, que é um exame relativamente simples, né? Sim. Faz no laboratório e tal. E é aqueles dados. Já na mulher, às vezes, tem exames mais invasivos, contrastados, tem uma investigação mais ampla. Tem a questão da ovulação, da menstruação, do ciclo e tal. Mas eu diria que a infertilidade masculina, ela também é relativamente mais fácil de resolver também. Porque o homem, quando tem varicocele, ele pode ser corrigido essa varicocele e é uma causa de infertilidade corrigível. Sim. Às vezes faz um espermograma, o espermograma ele vem alterado por questões ambientais. Teve alguma doença, uma febre recente, ou recebeu alguma pancada, ou trabalha com macacões, calor, e aí faz o espermograma ele vem alterado. E não necessariamente ele é E infértil. algo transitório. E algo transitório. Certo. E, bom, qual é o momento... Agora falando de prevenção de câncer. Certo. Qual é o momento que eu devo ir ao urologista? E um pouco da mística do toque retal, né? Recentemente eu fui fazer o exame urológico, eu tô com 48 anos. E hoje com o PSA é um drive importante para vocês. O cara veio para mim, não, você já tem quase 50, mas pô, seu PSA tá muito baixo, eu já tô vendo seu PSA já há um tempo. Não precisa fazer toque retal nesse momento agora. Então, desmistifica isso pra gente, qual é o momento do cara se preocupar e começar a ir, e o que ele vai fazer lá, em que momento vai fazer. Na lata, acima dos 50 anos, todo homem deve fazer um exame preventivo para um diagnóstico precoce. Certo. Porque o câncer de próstata é um câncer que não dá sintomas. Sim. E 95% são resolvidos quando ele está precocemente, quando ele justamente não dá sintomas. Por isso se faz necessário fazer esse exame preventivo. Para homens que têm uma história familiar positiva de câncer de próstata especificamente, o pai, o tio, o irmão, um câncer de próstata, ele deve fazer 5 anos mais cedo, porque ele tem uma predisposição maior. Avô tá tranquilo ainda? Avô ainda é bom fazer 5 anos mais cedo, porque tá próximo. Entendi. E afrodescendentes, né? Afrodescendentes também tem Predisposição maior. predisposição maior. Não sei se é o termo ainda correto, né? Porque vem mudando esse termo, mas seriam as pessoas de pele mais escura. Elas têm uma predisposição maior. Por isso deve fazer o exame preventivo 5 anos mais cedo. E essa questão do toque, você tocou no assunto de uma forma muito interessante, porque o senhor está 48 anos, né? É novo. E realmente, se o PSA vier menor que 1 e você já acompanha, realmente a chance de ter um câncer que seja clinicamente significante e que precise ser abordado de alguma maneira, ela é muito baixa, a ponto de não precisar fazer o toque. Principalmente se você já vem num certo acompanhamento aí já há algum Exato. tempo, né? Exato. E bom, já que tocamos no assunto da cirurgia da próstata, na verdade, né? E você tocou no assunto cirurgia robótica, um grande medo do paciente que tem o câncer de próstata é em relação à cirurgia e à impotência que em alguns casos
vinha em consequência desse procedimento cirúrgico. A cirurgia robótica revolucionou essa questão da impotência ou você mantém as estatísticas de antigamente? Ela revolucionou. É óbvio, ficou evidente na avaliação, pelo menos visual, de acompanhamento, que houve uma redução muito grande dos índices de impotência e incontinência urinária com a robótica. E sabendo a anatomia, e sabendo como é a cirurgia, e vendo a cirurgia, é evidente, é inimaginável não olhar um avanço nisso, porque a próstata está inserida em uma região de difícil acesso. E naquela região passam nervos responsáveis tanto pela ereção como para funcionamento do esfíncter, do colo vesical. Imagina um órgão que lida com três funções básicas, né? A urinária, a sexual e a oncológica. Então você tira um tumor de pele ali, você lida só com uma função, talvez. A questão de fechar aquela pele, né? Você lê o tumor do estômago, você tira uma função ali, a digestiva. Mas a próstata não, ela está inserida num contexto que ela envolve três sistemas, que são importantes. Já imaginou se você não conseguisse segurar o xixi? Sim. Até a parte sexual, tudo bem, você pode transar uma vez por dia, uma vez por semana tal. Mas Mas o xixi é uma urinar, necessidade. urinar, você faz 6 vezes por dia. E a robótica, ela tem uma vantagem imensa na qualidade dessa cirurgia, porque a gente aborda uma área de difícil acesso Uma com precisão. uma precisão muito ampla, com a imagem muito ampla, com a delicadeza muito ampla das pinças robóticas. Diminuiu a consequência da impotência e provavelmente melhorou o conforto pós-operatório. O conforto já por conta da parte laparoscópica, né? Menos incisões, Menos dor. menos dor, menos resposta inflamatória ao trauma, recuperação mais rápida. Fora que a cirurgia robótica você arrasta os nervinhos assim. Você olha os nervos e arrasta com a pinça assim. Sai Sim, daqui de perto. Você distancia ali. Não tem como não ser melhor. sim. Claro que ela não é 100%. Tem Claro. pacientes que. A medicina no amor, É, nem nunca nem sempre, né? tem, Nunca é tem um 100%. paciente recentemente que eu atendi que ele ficou 1 ano sem ereção. Ele não estava incontinente. E ele diz, doutor, passou 6 meses, a gente já não tem tanta esperança de voltar, mas na literatura, até 1 ano, 1 ano e meio pode melhorar. Depois ele me ligou, disse, doutor, acordei com ereção de manhã, que eu tive que transar com minha mulher. Nunca transei tão bem na minha vida. Depois de 1 ano, assim, do nada, não teve ereção. Podia ter um componente emocional ou às vezes é um processo inflamatório mais longo mesmo, né? Não, tem essa questão emocional, né? Porque a parte da ereção envolve muitos fatores, né? Sim, sim. É, e eu lido com a parte de disfunção erétil e com vários pacientes jovens, pacientes idosos, pacientes de todo tipo, homossexuais, heterossexuais. E a parte psicológica é muito importante, porque o homem. Certa vez eu li que o pênis é o órgão mais desobediente do corpo humano. Né? Deve ser. É possível, né? Deve ser o rabo do Se cachorro. você focar demais, Ele não. ele vai falhar. Exatamente. E assim, para ter uma ereção, você tem que ter o ambiente, tem que estar confortável, tem que ter uma luminosidade, som, cheiro, ambiente. Vários estímulos. Né? E o homem ele se preocupa muito com a performance, né? Com a Esse é um performance da problema, né? penetração. Esse é Isso um é um problema, de fato. A mulher já não se preocupa tanto com a performance sexual, a penetração. Não, eu acho até que ela é vítima da performance, se brincar, né? Assim, a minha mulher é sexóloga, se ela me ouvir aqui, ela vai dizer, você se meteu onde você não entende, mas eu acho que ela fala muito isso, né? A ditadura da pintadura, né? Que, na verdade, a gente tem uma educação sexual muito voltada ao filme pornô, né? E aquilo ali é danoso, né? Assim, é a antítese do que a mulher entende como algo bom para uma relação que precisa ser conectada, que precisa ser Fantasiada, pensada. vista com outros sentidos, outros estímulos, né? Tô com E o homem tá muito focado na penetração, O né? homem tá muito focado em ter aquele resultado que é pra ele, assim. Ele quer, claro, satisfazê-la e tal, mas não é isso que ela quer. Ela dá uma importância grande à parte de penetração, mas não dá a mesma importância que o homem dá. E esse Sim, tipo de pressão acaba fazendo brochar. Então, assim, a grande maioria das brochadas, né, da disfunção erétil é psicogênica. sim. Não tem uma causa orgânica, não tem uma doença específica. E um diagnóstico diferencial disso
é o fato dele ter ereção quando vê pornografia, quando ele se masturba e tem ereção, quando ele acorda de manhã e tá com o pênis duro, com a ereção matinal, ereção noturna. Isso já diz que funciona as vias de Sim. ereção. Ali tá funcionando. Ele pode ter diabetes, ele pode ter problema vascular, ele pode ter tido um trauma e desviado o sangue, mas tá tendo ereção. Então, Quando o componente emocional tá fora, tá fora, não adianta. e- Até o Viagra não funciona, né? Essas medicações, elas não funcionam. E ele disse, doutor, tô preocupado, porque eu tomei o remédio e não funcionou. claro, porque tem Justamente um não estímulo, funcionou. né? Tem Tem um que ter um emocional. estímulo emocional. É. E agora que você tocou nesse assunto, vamos polemizar um pouquinho nossa conversa, né? Eu até te chamei pensando uma coisa, pô, como é que eu vou correlacionar um pouquinho com retina? E as medicações para disfunção erétil, elas têm alguns relatos, embora extremamente seguras, eu gostaria de tranquilizar, é seguro sim. Não tem um respaldo científico que fale o contrário em relação à visão, mas existem sim relatos de pacientes que fazem neuropatia óptica isquêmica, alterações exudativas da retina, ou tromboses, ou oclusões venosas, enfim. Pode acontecer, embora isso não represente nenhum impacto estatístico frente ao número de pessoas que usam esse tipo de medicação, então ela é sim bastante segura. Mas aí vem a questão do abuso disso, né? O que a gente vê hoje é nutrólogo passando tadalafila, jovens usando tadalafila para melhorar a performance no fim de semana. Qual é o impacto disso, por exemplo, para um jovem? Ele existe de verdade ou é um efeito placebo? O que você acha em relação a isso? Ele pode estar gerando nele mesmo uma certa taquifilaxia, ou seja, vai chegar um momento em que se ele usa demais, ele vai precisar de verdade lá na frente e pode ser que isso não tenha o resultado esperado por ele. O que você tem a dizer sobre isso? Na prática, não existe uma dependência desse tipo. Pode haver uma dependência psicológica, né? Psicológico. Só funciona tomando remédio. Eu não tomei o remédio, eu não vou funcionar. Ou seja, pode chegar que ele use tanto que ele comece a achar que só vai se for assim. Exato. Mas não tem uma dependência química direta em relação a isso. O único fator, a única contraindicação formal ao uso de um Viagra ou de um Cialis, um Tadalafila, ou Sildenafila, no caso do Viagra, seria aqueles pacientes que tomam nitratos, que é uma medicação usada para quem teve infarto do ventrículo direito, ou seja, é muito específica. Sim. Então, eu faço esse tipo de pergunta ao paciente se ele já se infartou, mas no sentido de saber se ele pode estar tomando um nitrato. Certo. Tem medicações também que o paciente toma para pressão que dá disfunção erétil. Então, assim, às vezes eu investigo essa parte também. Da parte da hipertensão, da parte do diabetes, do colesterol. Mas, em geral, em relação às medicações, elas são bem seguras em si. Claro que pode haver efeitos colaterais, como uma congestão É um nasal, vasodilatador, então vai exato, vasodilatar não só o pênis, mas rubor facial, pacientes relatam às vezes um turvamento um pouco da dores vista, de a questão cabeça. de contrastes, de Sim. profundidade e tal, dores nas costas. Às vezes o paciente é intolerante à medicação. Então, se ela não está dando o benefício da ereção, talvez não valha a pena ficar tomando só para ter os efeitos colaterais dela. E há Sim. alternativas para isso também. Como as injeções intracavernosas, tem tipo supositórios uretrais, e tem a prótese peniana, que é um pouco mais específico, numa população com um problema mais sério de ereção. Já que você tocou no assunto, a prótese estava prevista aqui, falar um pouco sobre a prótese, né? Qual é a situação em que a prótese está indicada e como é que está a tecnologia hoje para a prótese peniana? As próteses, elas evoluem bastante, assim, a gente tem dois tipos de prótese, basicamente. A gente tem uma prótese maleável, que ela é semi-rígida, e temos uma prótese insuflável. A insuflável, ela tem um dispositivo que fica no escroto, é tudo interno, né? O paciente não fica com nada de borracha para fora, como Sim. alguns possam imaginar. É tudo internalizado. A questão da insuflável é que o seu pênis, ele, em geral, tá aquele meia bomba, e você aperta um dispositivo que está dentro do seu saco, e ela vai insuflando, e aí você está com o pinto duro. E quando você termina, você pode desinsuflar ela. Então, assim, ela é mais
A ocultabilidade, ela é mais oculta, dá para ser ocultada. Já a maleável não é tão oculta assim, você vai ter um pênis sempre ereto. Então, para aqueles pacientes que usam sunga ou que trabalham com crianças, ou que Vai ficar desagradável, né? pode ficar constrangedor, desagradável e criar até uma relação ruim. Mas as próteses todas as duas são de excelentes qualidades, existem mais de 50 anos, seguramente. Sim. E funcionam muito bem. Então, a grande evolução do ponto de vista de prótese são as insufláveis. São as insufláveis. Quando é que o cara tem que saber, assim, eu sou um candidato à prótese, em que momento dessa disfunção erétil dele? Normalmente eu sigo uma escada. Essa escada não precisa ser seguida os degraus passo a passo. Mas normalmente a gente tenta primeiro com a medicação oral. Caso ele tenha uma contraindicação ou não consiga uma medicação oral, a gente tem a injeção intracavernosa, que parece ser um pouco mais agressivo, né? Você tem que dar uma injeção no seu pênis, quando for ter relação. Isso é o próprio paciente que O faz. próprio paciente, a gente ensina a fazer na primeira vez e ele compra na farmácia. É subcutâneo ou é intracavernosa É mesmo? intracavernosa mesmo. Tem uma forma de aplicar, tem uma lateralidade. Às vezes, a medicação que vem na farmácia, ela tem que ser misturada, tem que ter Tem uma toda certa uma técnica, assim. orientação, ele tem que ter uma habilidade manual ali mínima. Tá. Para aqueles pacientes que já usam a injeção intracavernosa, normalmente eu indico tipo uma caneta que você compra, você gira a caneta, aperta o botão e ela aplica. Sim. Ela é muito mais prática. A prótese seria o último caso dos dois casos, porque a prótese ela é irreversível, no sentido de tirar a prótese e você vai ter ereção com remédio, não vai Não voltar. vai. Você tem uma mínima ereção ali, talvez, do que restar do corpo cavernoso. Mas depois que põe a prótese, ela normalmente só é substituída por outra prótese. Quando é necessário, às vezes nunca é substituída, ela vai ficar a vida toda com o paciente. É difícil o cara chegar nessa fase da prótese, né? Mais ou menos. Normalmente um paciente que fez uma cirurgia para câncer de próstata fica com a impotência, é um paciente diferenciado. Ele não se dá, o remédio não adianta, a injeção não adianta, aí ele vai direto para a prótese. Entendi. Bom, último ponto nevrálgico, reposição hormonal de testosterona. Necessidade ou exagero? O que a ciência de verdade sabe sobre benefícios e malefícios disso no longo prazo? Qual sua opinião pessoal? E o que você acha sobre esse uso indiscriminado? Hoje está tudo muito exagerado, né, no jovem, né? Ah, se você quer fazer o shape, tem que usar testosterona. Se você quer ter uma mega performance, você vai usar tadalafila. Ou seja, a galera tá exacerbando um pouco essa coisa do fake, né? E eu quero saber sua opinião sobre isso. O que a ciência tem evoluído, ou se ainda não evoluiu, ainda está mais para contra que para pós. A urologia ela aborda essa questão da terapia de reposição hormonal. E o nome já diz, é uma terapia de reposição, né? Não é para fins estéticos, não é para fins de performance. Talvez a ciência que cuida da performance seja outra área. Eu não saberia dizer, mas algo ligado ao esporte, algo ligado a essa medicina integrativa, de tomar o soro do rejuvenescimento, talvez. Mas a urologia ela é muito prática em relação ao uso da testosterona. É para quem precisa e pronto. Ela tem que estar abaixo de 300 e ter sintomas. Sim. Pronto. Se o paciente tem uma testosterona de 290, 280, como o meu, deu 290, e ele não tem sintomas, como eu não tenho sintomas, ele não precisa repor testosterona. A testosterona é um hormônio que varia de 100 a 1000 praticamente. Sim. Então, assim, tem gente que tá com 700 de testosterona e tá broxando, que tá tendo problemas. E tem gente que tem 200 de testosterona e tá transando. Então, assim, o hormônio ele é muito voltado para aquela pessoa, para o seu biotipo, para o seu dia a dia, para o seu corpo. Então, eu sigo fielmente a linha, os guidelines que dizem que só pode repor com testosterona abaixo de 300 e sintomas de disfunção de testosterona, que seriam fogachos, insônia, irritabilidade, perda de peso ou ganho de peso, né? Que aí pode afetar o coração, pode ter outros problemas adversos em relação a isso, né? Mas, enfim, teria que ter uma indicação
de laboratório ou uma sintomatologia, né? Teria que ter essas duas, na verdade, né? Essa coisa de repor para atingir o seu melhor, no sentido de disposição, de melhorar a sua performance, tanto física quanto. Isso é uma coisa da medicina integrativa, É. já não, Pelo menos a urologia voltada não para a respalda isso. ciência mesmo, não dá respaldo a esse tipo É. de reposição, de tomar por sentido recreativo, nada do tipo. Recentemente, e aí só para a última polêmica da noite, eu tive numa palestra até sobre uma fisioterapeuta pélvica, e eu ouvi falar um pouco sobre, ela falou sobre preenchimento peniano com ácido hialurônico. Eu lhe confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Isso foi uma coisa que aconteceu aí, sei lá, talvez há uns 30 dias atrás. O que é isso? Isso existe? Isso é do médico? Isso é de qualquer um? Isso aí é seguro? O que isso faz? Né? É mais um, é mais um passo fake que hoje se tem, além de uma reposição hormonal, além do uso de remédios para disfunção erétil sem você ter necessidade. Qual é o seu pensamento sobre isso? Explica para mim um pouco a visão do urologista. Eu vou até me ajeitar para falar isso, porque é interessante a gente abordar esse tema, porque vira e mexe, pacientes entram em contato querendo fazer faloplastia, aumento peniano, engrossamento peniano. Já recebi pacientes de fora do Brasil querendo saber disso. O pênis, ele é um órgão, assim, que ele tem várias fases, né? Às vezes ele tá meio mole, às vezes tá entumecido, às vezes tá duro, às vezes tá durão, e às vezes tá escondidinho ali, né? Então imagina um tecido que ele muda conforme está seu dia a dia. Esse tecido você não encontra no seu corpo. Ele não tem nenhum tecido similar que chegue a fazer esse movimento de ir, vir e se equilibrar como um Sim. todo. Depende da temperatura, depende do É, dia, depende da estimulação, depende de uma série de coisas. aí já existiu de fazer aplicação de gordura, por exemplo. Você aplica gordura ali, como se fosse um preenchimento de nádega, né? Quando faz lipo, preenche no Sim, sim. bumbum. Mas ali fica um pinto gorduroso. Fica um pinto que a gordura vai ficar concentrada em um canto, porque o pinto, a maioria das vezes, vai estar mole. Daqui a pouco ele vai estar duro, a gordura fica meio sambando ali no meio dos tecidos. Chegaram a usar PMMA, que é um silicone, que eu não sei nem se mais é usado em outras áreas, que é o preenchimento de harmonização facial, que era usado antes do ácido hialurônico. Só que aí, por exemplo, o pênis, como eu falei, é um órgão elástico, né? Que muda conforme você põe um tecido estranho ali, ele não vai se formar junto. Então havia uma tendência de formar nodulações, bolinhas de silicone ao redor do pênis. Porque esse PMA ele não se distribui. Sim. A vantagem do ácido hialurônico, pelo que eu vejo, é que ele é reversível, ele é temporário, ele é reabsorvível. Inclusive, já foi aprovado na Anvisa um ácido para poder aplicar no pênis, para poder crescer. Mas, imaginando o pênis como esse órgão multifacetado, né? Durante um dia mesmo, ele muda a sua formação várias vezes. Ainda é algo que a Sociedade Brasileira de Urologia ela não recomenda. Porque você vai mexer com o seu órgão precioso. Aquele órgão que você não prefere perder o braço do que perder o pênis. Então, para que Não dá pra arriscar? dizer, tipo, ah, cara, sinto muito, necrosou. Necrosou, perdeu o Caiu. pinto. Ah, pô, desculpa, caiu. Podia acontecer, né? O senhor assinou aqui o termo. Então existem essas formas, né? Há enxertos de subcutâneo e tal. A urologia aborda muito essa questão de reconstrução, a gente reconstrói pênis. E a gente, como tá em pronto-socorros, né? A gente lida com facada no pênis, tiro, mulher ciumenta. E a gente reconstrói. Não fica um pênis perfeito, mas fica um pênis útil. Um Sim. pênis que urina, um pênis que transa, um pênis que age, que tem suas decisões por conta Que tem própria, vida própria. que tem vida própria. Mas não chega a ser uma plástica, né? Certo. A plástica a gente busca a perfeição, né? E é difícil você prometer um resultado que pode ir totalmente contra aquilo que
você se propôs a fazer, que é deixar o paciente melhor, né? Ele vai sentir muito pior. Lembrando que, mais uma vez, volta a história, né? Que você tem que lembrar que você tá fazendo isso é por você, não é pela mulher, né? A mulher não Exato. precisa de um comemorativo gigante para ter prazer, né? Então eu realmente acho isso aí mais um dos exageros que a gente nada contra, assim, quem sou eu para dizer que sim ou que não, mas acho que é mais um dos exageros que a gente tem visto hoje aí. E bem, vocês ainda contraindicam do ponto de vista urológico mexer com isso, né? A gente contraindica, assim, a nível de sociedade, né? A gente contraindica, não recomenda. Talvez esteja experimental, para quem gosta de fazer experimentos e tem autorização para isso. Mas da minha Lembrando parte que é o seu pessoal, não. pênis, né? Lembrando que é como se você lidasse com o seu próprio órgão, né? Você não vai querer fazer um mal assim. Enfim. Bom, esse foi então o nosso episódio do Café com Retinha de hoje. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. Volto a sugerir às pessoas que gostam desse tema que sigam o Bruno nas redes sociais. Qual é o seu Instagram, Bruno? Meu Instagram é Dr. Bruno Garcia Uro. Beleza. E nos segue aqui, né? Compartilha com quem tem interesse nesse tipo de assunto. Segue, ativa o sininho, nos acompanha aqui nos próximos episódios do Café com Retina. Até lá. Obrigado, Brunão. Até logo. Muito obrigado pela caneca e pela conversa boa de hoje. Valeu, o papo foi bom. Até mais.